Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou fazer um breve comentário sobre a troca de banca elaboradora do vestibular FAMEMA 2022. Bom, a prova vai acontecer agora no próximo dia 5 de dezembro e muita gente ainda está na dúvida do que esperar para essa prova que deixa de ser feita pela banca da VUNESP e passa a ser feita pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, primeira coisa, as demandas que foram feitas às bancas elaboradoras são as mesmas. Por quê? Porque o programa de conteúdos do vestibular 2022 da FAMEMA não sofreu alteração, ou seja, a prova feita pela Fundação Getúlio Vargas terá que dar conta de cumprir os mesmos objetivos da prova caso fosse realizada pela Fundação VUNESP. Tá? Segundo ponto, tome muito cuidado quando você for olhar provas da Fundação Getúlio Vargas que circulam aí pela internet. Por quê? Porque a gente sempre fala para vocês se familiarizarem com a prova, olharem provas de anos anteriores, né, baixarem essas provas, realizar essa prova como um simulado. Ok, mas tome cuidado porque a Fundação Getúlio Vargas é especializada em fazer concurso público. Então a maioria das provas que você vai encontrar da Fundação Getúlio Vargas por aí são provas feitas para concurso público, que tem outro objetivo, que muitas vezes tem programa de conteúdo muito mais limitado, são provas até mais objetivas na sua formatação. Então, procure provas, teste da Fundação Getúlio Vargas, mas que foram aplicadas em vestibular, especialmente vestibulares da própria Fundação Getúlio Vargas, né? Tanto que eu vou pegar aqui a prova aplicada aos candidatos do curso de Administração, Ciências Sociais e Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é uma prova teste e que tem características que permitem a gente fazer uma comparação com a prova da FAMEMA. Mas para isso vamos primeiro olhar aqui uma questão da FAMEMA, tá? Eu peguei uma prova de 2020 da FAMEMA, tá? Uma questão ali de número 29 que traz um texto sobre a Era Vargas e olha só que interessante, né? Você tem um texto que diz o seguinte: o período mais produtivo da época de ouro da MPB coincide basicamente com o Estado Novo, 1937 a 1945, implantado por Getúlio Vargas. Não é uma simples coincidência. Em 1937, Vargas criou o INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, o SNT, Serviço Nacional de Teatro, e o INL, Instituto Nacional do Livro. De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro o famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tá? Então você tem um texto que traz várias informações, vários órgãos criados durante o Estado Novo de Vargas, né? Mas que você deveria ter uma noção de alguns elementos. Primeiro, que o governo Vargas era um governo autoritário, que tinha tendências fascistas e que o DIP era um órgão censor, né? Por outro lado, você tinha que articular alguns interesses. Por exemplo, o governo que tem certo viés fascista cria departamentos para cuidar da difusão de cinema, de teatro, do livro. Obviamente, isso vai atender aos interesses do governo. Por quê? Porque é um governo que é autoritário. Então, olha as alternativas, né? Durante o Estado Novo, a postura crítica na música contrastava com a simplicidade das outras áreas da cultura que se submetiam ao governo. Bom, primeiro que ele não está falando dessa música, né, ser crítica ao governo. E pensando que existe o DIP, seria muito difícil a vinculação de músicas que desagradassem, né, a Era Vargas. É muito comum a gente falar do samba na Era Vargas, né? Que o samba de malandro era censurado, mas por outro lado o governo dava incentivo, né, às rádios, à produção artística que exaltava valores que eram do interesse do governo, né? Então é meio complicado você pensar numa música que fizesse crítica aberta, né? B. A criação de instituições culturais prejudicava intelectuais e artísticas que intensificavam sua oposição ao governo. Não necessariamente se a gente pensar que em termos econômicos passou a ter um fomento dessas áreas, né? Muita gente acabou aderindo, né, ao modelo ali proposto pelo governo como forma de ter produção, né? C. A política econômica do governo privilegiava a industrialização, o que deixava a cultura sem verbas suficientes. Bom, mas o texto fala que ele criou esses institutos todos, né? Ou seja, verba havia, né? Algum recurso havia.
D. A produção cultural reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo, que cerceava a liberdade de expressão. Bom, governo fascista dando estímulo às artes e tendo o DIP, né? Alternativa aqui seria a D. E aí fala, o projeto do governo baseava-se em medidas elitistas, o que limitava as manifestações culturais populares. Não, né, porque o fascismo e o Estado Novo varguista são políticas de massa, né? Então você tinha que chegar às camadas populares. Então não eram práticas elitistas, não. Era você difundir, na forma até de cultura popular, valores aplicados ao governo. Bom, mas isso daqui é um modelo de questão da FAMEMA. O que a gente pode tirar dela? Bom, primeiro, você pode olhar que tem um texto, o texto traz bastante informações, você tem um comando relativamente curto, e isso é interessante, tá? As questões da FAMEMA realmente têm essa característica de você ter um enunciado bem breve e levando sempre a ideia de contextualização, e aí você tem que relacionar ali nas alternativas ao texto e, né, a conteúdos ali, até noções prévias, né, que você traz para a prova, né? Então quer ver, por exemplo, aqui a questão 30, né? Também, ó, de acordo com o excerto, a globalização, quer dizer, a FAMEMA tinha essa característica, embora fosse um vestibular feito pela VUNESP, ela tinha uma característica mais objetiva nos seus enunciados até do que outras provas da VUNESP. Bom, agora o que a gente pode esperar com relação à FGV? Que mantenha um pouco isso, até porque quando a gente olha uma prova da Fundação Getúlio Vargas, a gente não vê algo muito diferente. Então vamos pegar aqui a prova de 2020 do curso de Direito da FGV do Rio, a questão de número 50, que é uma questão que fala do nazismo. Aqui eu não peguei nazismo, Estado Novo, por uma comparação temática, não, tá? Eu peguei mais pela questão de ser textos, comandos curtos, né? Porque aí a gente consegue ver que realmente é muito parecido, né? O modelo de questão, o propósito da questão. Então, olha lá. As eleições de setembro de 1930 mostrariam que o eleitorado inclinava-se para o voto radical. Os nazistas subiam de 12 para 107 cadeiras, os comunistas de 54 para 77, os social-democratas e a direita nacionalista começaram a perder votos. A propaganda eleitoral nazista insistia no nacionalismo revanchista, mas não se descuidava de oferecer trabalho aos desempregados, financiamento aos agricultores, isenções fiscais aos industriais. As intenções moralistas de proteção à família, respeito à religião e defesa da propriedade privada também se achavam presentes, tá? Texto aí do Alcir Lenharo, Nazismo, o Triunfo da Vontade, que é um texto muito citado, né, em várias provas. A própria Unesp usa bastante esse texto, tá? Já apareceu em outros vestibulares. Olha o comando. Sobre o nazismo, é correto afirmar. Ou seja, traz um texto com várias informações que a gente vai ter que utilizar nas alternativas, mas fala assim, ó, sobre o nazismo, ou seja, contexto, né? Bom, alternativa A. A propaganda nazista procurava enfrentar a profunda crise alemã, combinando medidas socioeconômicas com propostas de ordem comportamental. Bom, o que são medidas socioeconômicas? Está aqui no texto. Ó, a propaganda eleitoral nazista insistia no nacionalismo revanchista, mas não se descuidava de oferecer trabalho aos desempregados, financiamento aos agricultores, isenções fiscais aos industriais. E aí depois ele fala, ó, do moralismo, né, de defesa da família, da religião, né, e a questão da propriedade privada não é exatamente moralista, né, mas vai ser interessante para outra alternativa. B. Os nazistas chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado que destituiu o presidente alemão vinculado aos social-democratas. Bom, não há essa informação no texto. Você até pode confundir com o fato de depois os nazistas terem dado um golpe realmente, fechado o parlamento alemão e se tornado o único poder alemão. Mas aqui ele já está dando no texto a ideia de que num regime parlamentarista os nazistas chegaram ao poder pela via eleitoral, se tornando a maior bancada do parlamento alemão. Porque eles subiram de 12 para 107 cadeiras no parlamento.
Então, ele aqui no texto está falando de uma via eleitoral. C, aliança entre comunistas e o partido nazista. Mas aqui já não pode ser, né? Porque o nazismo defende a propriedade privada e o comunismo é contrário a isso. Então você tinha que articular esses conhecimentos, né? D, enfrentamento aos banqueiros, latifundiários e grandes empresários foi a principal característica do governo nazista. Mas ali no texto ele fala de dar incentivos aos fazendeiros e aos industriais. E aí a gente tem que lembrar que o nazismo se associou ao empresariado alemão, né? Ferdinand Porsche era nazista, Robert Bosch era nazista. Quem já viu a lista de Schindler, né? O Oskar Schindler, que era um industrial, era nazista. Então, você tem esse vínculo, né? E aí a ascensão do nazismo coincidiu com o fortalecimento eleitoral da esquerda, porque realmente o Partido Comunista subiu de 54 para 77, né? Sobretudo dos comunistas e dos social-democratas, mas ele fala que os social-democratas perderam votos. Ou seja, o nazismo e os comunistas cresceram e a esquerda e a direita mais tradicionais, mais moderados, perderam espaço. Então, aqui no caso dessa questão, era a alternativa A. Tá? Mas, como o foco aqui não é fazer a resolução dos dois vestibulares, para isso tem outros vídeos, o que a gente pode argumentar aqui? Pessoal, a prova que vocês vão fazer da FAMEMA vai ter uma cara muito parecida, então, pelo menos na parte de história. Porque olhando essa prova da FGV, a gente vai ver que ela traz texto em todas as questões, comando curto, as alternativas, ao mesmo tempo que se articulam com o texto, também demandam que você tenha, obviamente, um conhecimento prévio de contexto, né, de certos conceitos que são referidos na prova. Então, é bem essa cara. Então, assim, tranquilidade, a sua preparação para a FAMEMA não muda, porque a prova é feita pela Fundação Getúlio Vargas, tá? E, inclusive, aqui uma dica final, uma observação final, na verdade, né? Que é o seguinte: olha aqui a capa da prova do vestibular da Fundação Getúlio Vargas para graduação em Economia, aqui do estado de São Paulo, né? Feito no primeiro semestre de 2020. Bom, você vai olhar aqui, ele vai dizer quais são os conteúdos dessa prova, né? Matemática, Biologia, História e Geografia, né? Porque é a primeira prova, depois tem a segunda com os demais conteúdos. Eu não sei se você já está sentindo alguma semelhança aqui neste caderno, né? Tem aqui as orientações da prova, e aí você vai descendo a prova, e de repente tem aqui essa informação, nome do candidato, RG, essa identificação do candidato aqui bem tradicional, e descendo um pouco mais a prova, o que nós vemos aqui? Fundação VUNESP. Ou seja, pessoal, a FGV, embora seja uma banca elaboradora, é cliente da Fundação VUNESP para algumas provas dos seus vestibulares. Ou seja, isso mostra que o modelo da Fundação VUNESP, o modelo da Fundação Getúlio Vargas atendem a critérios muito parecidos, tanto que a Fundação Getúlio Vargas recorre à Fundação VUNESP para alguns dos seus vestibulares. Então, isso reforça a ideia de que não haverá mudanças significativas, portanto, vá com toda a tranquilidade fazer a prova e depois, obviamente, volta aqui no canal para ver a resolução do vestibular da FAMEMA, agora com a banca da FGV. Belezinha? Bom, aqui ao lado eu vou deixar o link para uma playlist com resoluções de outras provas das bancas mencionadas, tá? FGV e VUNESP e outros vestibulares, tá? Fora isso, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa as notificações, tá? Dá o seu like e até o próximo. Um abraço.